E aí, tudo certo? Hoje eu vou realizar um desafio aqui pra mim mesmo, que vai ser criar um personagem de plataforma sem usar o behavior de plataforma. Cara, isso é uma coisa que sugeriram há um tempo atrás, eu achei bem curioso, mas acabei não fazendo. Vou fazer agora. Que, cara, se você usa o Construct 2 e o Construct 3, você sabe que um dos fatores que mais chamam a atenção nele são os behaviors, né? Você poder pegar um personagem, um sprite, clicar nele, vir aqui em behaviors e colocar ações que automaticamente já programa direto nele, é uma facilitação muito grande. E um dos maiores que a gente usa é o platform. Que o platform, para fazer um jogo side-scroller, um jogo de lado, é muito bom você colocar ali e já tem velocidade horizontal, pulo, queda, gravidade, tudo ali já colocadinho para você, só você programar os ajustezinhos e pronto, você tem tudo certinho ali. Isso é muito confortável, é muito bom. E isso é realmente muito bom, tá? Esse vídeo não é uma contraindicação aos behaviors. Eu tô falando aqui que você pode usar os behaviors, você deve usar os behaviors, tá? Você realmente tem que usar os behaviors. A questão aqui é a gente ter um desafio, um estudo de como funciona esse comportamento. Porque tudo que você tem em behavior, você consegue fazer também por programação por eventos. Você consegue tranquilamente fazer, tranquilamente entre aspas, mas você consegue. A questão é que o behavior não é que o que está aqui nos behaviors é impossível de você fazer pelo event sheet. Não é isso. Então esse vídeo é para te mostrar que isso é real, que você pode fazer por eventos a programação que os behaviors também fazem. Mas repito, isso não é uma contraindicação aos behaviors, tá bom? Use behaviors, vale a pena você usar behaviors. Isso aqui vai ser só um estudo para realmente satisfazer uma curiosidade de como seria programar um platform, o behavior platform, sem usar o behavior platform, tá bom? Então tá, vamos lá. Primeiramente, cara, vamos estudar como ele funciona rapidamente aqui para a gente conseguir já ter armas, né, para o nosso desafio aqui. Se você quiser me acompanhar, você pode baixar essa base. Aqui no card tem um link, na descrição também tem o link para você baixar essa base de plataforma com personagem com animações, tá bom? Então aqui, cara, tem vários parâmetros aqui, só que o ideal é a gente ver isso aqui no debug layout para ver ele funcionando, tá bom? Então tá aqui o jogador, ó, você pode ver aqui que tem vetor x, vetor y. Se eu movimento para os lados, eu tenho o vetor x mudando seu valor. Se eu salto, né, se eu pulo e caio, eu tenho o vetor y mudando seu valor. Ou seja, vetor x é o movimento horizontal, sendo que positivo é para a direita e negativo é para a esquerda. E vetor y é um movimento vertical, sendo que negativo é para cima e positivo é para baixo. Ele vai permanecer zerado se eu estiver no chão e não estiver pulando, não estiver caindo, ok? O max speed ele é uma coisa que trava a minha velocidade máxima para os lados. Então, ó, ele vai chegar no 100 e não vai passar disso. Se eu aumento, ele pode chegar então a valor maior, ok? Então é isso que o max speed faz. O acceleration e deceleration é quanto tempo leva para ele chegar nesse max speed e quanto tempo leva para ele frear mediante ele parar de andar e já estiver no max speed. Então, se eu tiver um acceleration baixo, eu vou, ó, dar uma iniciada mais lenta, ó. Não vou ficar sem automaticamente, ok? Então, isso que o acceleration faz. Ele é meio que uma velocidade que vai somando no meu speed até eu chegar no max speed. Se eu tiver um valor bem alto, ele vai chegar instantâneo, tá? Deceleration é o contrário, ó. Se eu soltar a tecla, ele leva um tempinho a mais para frear. Só que se eu troco de lado, ele já aciona automaticamente porque ele já ativa o acceleration, ok? Vou colocar aqui de volta para o máximo. O jump strength é o valor que ele coloca aqui no vetor y assim que eu salto, tá? Então, no momento que eu aperto para cima, ele vai colocar esse 300 de jump strength que tem aqui no vetor y. Que isso, então, vai sendo subtraído pela gravidade, ok? A gravidade subtrai esse valor aqui por segundo do vetor y, fazendo, então, que ele vá do que estava menos 300, vá descendo até chegar no max fall speed, ok? Isso aqui é um pouco mais confuso, mas quando a gente chegar na programação você vai entender. Então, assim que eu aperto para cima, ele vai colocar esse valor aqui do jump strength no vetor y, só que negativo, tá? Ó, você viu, ó. Coloco aqui, ó. Ele tem a mesma altura de pulo, porque é isso que ele faz. Ele coloca o 300 com um valor negativo. Como eu falei antes, o valor negativo no vetor y faz ele ir para cima, porque no construct o y negativo é para cima e positivo é para baixo.
E ele não vai descer até o zero, ele vai descer até o max fall speed, porque se ele ficar no zero aqui, ele vai travar. Gravidade zero, você fica parado no ar. Então, o que ele vai fazer é colocar esse menos 300 e tu vê que assim que eu boto menos 300, ele já começa a subtrair. No caso, não subtrair, né? Ele começa a somar, né? Isso, nossa, ficou mais confuso ainda agora, né? Ele começa a somar, porque eu estou em menos 300. Para eu ir para zero, como eu estou em um valor negativo, eu tenho que somar, né? Então, se eu estou aqui no menos 300, tá? E eu quero ir de volta para o zero, vamos supor, eu somo 300. Eu chego em zero. Se eu estou em menos 300, se eu continuo subtraindo valores, eu só vou ficando cada vez mais negativo e, portanto, eu iria ficar pulando infinitamente, caso eu subtraísse o valor em vez de somar, né, que é o que acontece. Então você vê ó, que se eu colocar um vetor y super alto, ele vai saltar, vai subtraindo até chegar no 300, que é o que? Max fall speed. Essa é a altura, essa é a velocidade máxima que ele pode alcançar de queda, ok? Então, se eu colocar o max fall speed, por exemplo, 10.000 e fazer um vetor y menos 10.000, ó, saltou, tá indo, tá indo, tá indo. Vai ser bem devagarinho, porque ele subtrai 800 por segundo. No caso, ele soma 800 por segundo no vetor y. Cara, isso aí é confuso, né? Mas, ó, ele vai chegando, ó. Você viu, ó, passou já do 300 faz tempo, ó. Começar um fall speed supremo, ó, bem rápido. Ele vai chegar voando aqui pro chão assim que ele estiver na altura correta aqui, né? Você viu, cara? Foi praticamente instantâneo, né? Então é isso, cara. Essa parte aqui eu vou ignorar, tá? Porque isso aqui não vai fazer muito sentido pra gente agora. Epa, apareceu os bastidores aí. Sentido pra gente agora, porque o importante são os principais, que são esses valores aqui de cima, tá? Então vamos lá, primeiramente, cara. Muita tristeza. Desabilitar a plataforma. Ah, tava tão mais fácil. Agora eu não consigo mais. Movimentar o personagem. Vamos criar um grupo aqui e chamar de plataforma sem platform. Ok? Primeiramente, cara, vamos colocar os inputs, né? Aperta S aqui, vem no keyboard, coloca key is down direita. E para ir para a direita, ele tem que ir somando um valor ao seu speed, sendo que ele vai ter um limite máximo. Então, disso, cara, a gente já pode colocar duas informações aqui no jogador como variáveis de instância, que é o vector x e também o max speed, ok? A gente vai ter o vector x como uma variável de instância, porque vai ter que ser alterado no código isso frequentemente. Você vê que não tem um vector x aqui, né? É porque não faz sentido você colocar o vector x como um parâmetro. Não é um parâmetro. Ele é uma coisa que acontece durante o jogo. Não um parâmetro que você faz, né? Então aqui, cara, você vem aqui então e coloca o max speed como 100. Beleza? Temos o max speed 100. Então, para eu ir para a direita, eu vou colocar uma ação do... Opa, mas também tem mais uma coisa aí, né? Com que velocidade que eu vou acrescentar esse vetor x? Aí eu tenho também o meu acceleration. Aqui, né? Que vai ser 100. Então, se a minha aceleração é 100 e o meu max speed é 100, eu devo chegar em 100 de velocidade em 1 segundo, porque o acceleration ele acrescenta esse valor na sua velocidade por segundo. Então ele vai colocar 100 pixels por segundo na velocidade, então quer dizer que em 1 segundo ele chega em 100, tá bom? Então aqui eu coloco uma ação do meu jogador, eu vou adicionar add to a minha variável vetor x, eu vou adicionar o acceleration, ou melhor, self.acceleration. Self vai pegar uma variável dele, vai pegar uma expressão dele. E se eu quero fazer isso por segundo, eu vou fazer então vezes dt. Delta time é essa expressão que é como se fosse um coeficiente de tempo que se eu quero que alguma coisa acrescente ou subtraia ou aconteça por segundo, eu multiplico o dt. Eu tenho um vídeo no canal que eu explico melhor sobre o dt, tá? Como aqui não é o foco, eu não vou ficar tanto tempo falando sobre isso. Mas, basicamente, se não tivesse vezes dt, ele vai somar essa velocidade de aceleração malucamente na variável. Se eu coloco vezes dt, ele vai pegar o valor da variável e colocar por segundo.
dessa variável, e isso vai tornar, então, possível acontecer aqui no nosso programa aqui. E se você quiser procurar essa aula, é uma aula de expressões, tá? Procura aulão de expressões, Marcos QMDev, que você vai encontrar essa aula que eu falo do DT e outras expressões também. Beleza, temos isso aqui. Agora o que vai acontecer, ó, vamos dar um debug layout aqui para ver o que vai acontecer. Jogador, ó, tá vendo, ó? Ele vai colocando a velocidade, certo? Só que eu não quero que ele faça isso, né? Sem parar. Ele tem que ter um limite, que é o max speed. E esse max speed, então, vai ter que ser colocado aqui como um limite. Eu vou apertar S aqui, ó, e colocar jogador, compara a variável vector x, se ela for menor do que o self.maxSpeed, ok? E nessa condição, eu vou poder adicionar a aceleração. Então, se o vetor x, que é o meu movimento horizontal, tiver menor que a velocidade máxima, eu vou poder continuar somando a aceleração. Dá um play aqui, opa, debug layout. E agora, ó, você viu, ó. Ele não é perfeito, tá? Ele não é perfeito porque ele passa um pouquinho. É super normal, mas é bem pouquinho mesmo, tá? Então não é uma coisa que vai atrapalhar muito. Existe uma expressão chamada CLAMP, C-L-A-M-P, que ela garante que você consegue fazer um valor chegar num valor máximo redondo. No caso, não ser 100.13, seria 100 corretinho, né? 100, 100 vírgula. Só que é muito complexo de explicar. Então essa aula, como não é o foco, eu vou só fazer assim mesmo, deixar passar um pouco a vírgula sem problemas. E agora fazer o contrário, né? Você está apertando para a esquerda. Eu segurei Ctrl, puxei aqui e fiz uma cópia desse evento e trocar agora para a esquerda. Se o vetor x for maior que o self.maxSpeed, só que aqui a questão, cara, é que a gente tem que fazer uma subtração, né? Então, enquanto o vetor x for maior do que o max speed, só que tem que ser menos max speed, tá? Porque agora o nosso objetivo é o quê? Nosso valor, vamos supor, ele está em 0, porque eu estou parado. Eu quero que ele chegue em menos 100 e não em 100, porque agora o meu valor é negativo, porque eu quero ir para a esquerda. Então eu quero saber se o meu vetor x ele ainda está maior que o menos 100, que é o menos max speed, no caso aqui é menos 100. Ou seja, o valor está em 0, está em menos 10 e menos 20, está subtraindo para chegar até o max speed de menos 100. Ok? Por outro lado, fica assim, então, maior do que o valor negativo. E você vai, então, fazer uma subtração. Subtrai do seu vetor x a aceleração vezes dt, ok? Então agora dá um play, ó, debug layout, eu tenho aqui o meu jogador, ó, para a direita ele soma, para a esquerda subtrai até chegar no menos 100, ok? Uma coisa estranha que acontece é que se eu não tiver nenhum dos dois pressionado, ele fica assim, ó, travado. Nesse caso seria como se fosse um chão derrapante que não para de derrapar. Ele ia ficar andando sempre, até eu apertar para o outro lado e tentar puxar para o outro lado, né? Então, nesse caso, eu tenho que fazer que, se você não tiver nenhum dos dois pressionados, você vai ir até zerar esse valor. Tá? Então, aperta B. Vem aqui, então, copia essa condição, copia essa também, inverte as duas. Nenhum dos dois pressionados eu vou querer zerar o meu vetor x. Então, nesse caso, você pode ir por dois caminhos. Se você tiver um jogo em que você tem a desaceleração instantânea, como era o meu caso, ó, se você vai ter uma desaceleração instantânea, que é, no caso 10.000, é praticamente instantâneo, ele para de apertar, ele zera, fica parado, é só colocar isso aqui, ó. Colocar um set value do vetor x para 0. Bem simples, ó. Então, debug layout. Andei para o lado, zerei. Andei para o lado, zerei. Instantâneo. Mas aí você pode querer também adicionar uma variável nova da desaceleração. Então seria aqui o deceleration. Deceleration. Palavra difícil, né? E aqui vai ser 100 também, para a gente testar. Então, em vez de você chegar até 0 instantaneamente, você vai subtraindo ou somando
até que ele fique zero, tá bom? Então aqui nesse caso, eu vou fazer tem que verificar, né, como é que tá o vetor x, se ele tá maior ou se ele tá menor. Então eu quero saber se o meu vetor x, ele o meu vetor x, ele tá menor que zero, ou se não aqui ele tá maior que zero. Tá, vou colocar na verdade aqui, ó, em vez do else, vou copiar a condição e fazer um maior que zero, tá? Menor que zero, maior que zero. Nesse caso, o caminho mais fácil seria também você usar um twin, né? Então você colocaria nesse caso aqui, você faz um twin que ele vai da onde ele está até o zero. Porque o twin, um outro behavior, né? Esse behavior aqui, ó, o twin, ele faz um valor e de um valor até o outro em um certo tempo. Seria um caminho fácil. Só que aqui você não teria, né? Você teria um behavior no meio, então isso ia meio que tirar o objetivo desse vídeo. Então, cara, o que vai acontecer vai ser realmente isso aqui, verificar um por vez. Então, se o meu vetor x for menor que zero, quer dizer que eu tenho que somar, né? Porque eu tô lá, tipo, no menos 100, eu tenho que somar para ele ir pro zero, certo? Então, eu vou copiar essa ação ali do somar, só que eu vou somar o deceleration, né? Porque aqui é sobre o jogador parou de andar, soltou a mão do teclado, tem que ir freando o personagem. E o que faz isso é o deceleration. E aqui no caso de eu ter maior, tipo, eu tô no 100 e quero ir pro zero, eu vou subtrair o deceleration. Então eu vou fazer um subtract from com o meu deceleration, tá bom? Vamos ver o que vai acontecer aqui, cara. Debug layout, ó. Vem pra cá, tudo pra direita. Ó, vou soltar. Zerou na hora. Ah, claro, né? Porque tem essa ação aqui que não precisava estar ali. Então agora, vem aqui. Vamos lá e vou soltar. Subtraiu, ó. Mas olha que estranho, ó. Ele não zerou, né? Ele ficou num valor esquisito. Que talvez fosse fazer o boneco andar um pouquinho. 0.00999. Olha, ele deu uma olhadinha pro lado. Então, cara, vamos fazer aqui, ó, um subevento nesses dois aqui. Aperta S, vem no System, compara o is between values. Quero saber se o jogador.vectorx está entre -1 e 1. O que é essa verificação aqui, cara? É para dar uma margenzinha de erro do tipo assim, ó. Eu quero saber se está maior que zero ou menor que zero. Mas se você tiver já no -1 ou no 1, você pode zerar de uma vez e pronto, tá? Porque senão ele não vai zerar nunca, porque vamos supor, você viu ali, né, que o 100 do meu max speed, ele passa no vetor x. Então, o que era para chegar até 100, chega em 100.13, né? O mesmo acontece aqui. Você tem o vetor x que vai desacelerando. Vamos supor que ele estava no 100, ele vai descendo por causa desse aqui, né, que o vetor x é maior que zero, ele vai descendo até chegar no zero, só que ele passa. Ele vai para o -0095, alguma coisa assim. O que logo vai já, né, possivelmente disparar esse aqui. Então ele vai ficar num loop sempre somando e subtraindo a desaceleração e nunca parando de vez o vetor x. A não ser, claro, que eu zere de fato, que eu coloque igual a zero. Porque aqui pergunta se é menor e aqui se é maior. Nenhum dos dois pergunta se é igual. Então ele não vai manipular esse valor se ele tiver de fato zerado. Então aqui, ó, nesse aqui eu preciso colocar uma ação do jogador setar mesmo, definir o valor de vetor x para zero, ok? E aí eu vou copiar isso aqui e botar aqui também. Então, vamos supor que você está maior, você vai subtraindo. Assim que você chegou no 1, ou se você passar um pouquinho, for para o -00.13, você vai zerar esse valor. Então, aqui, ó, jogador, pro lado, soltou, zerou. Pro outro lado, soltou, zerou. Beleza. O que acontece se eu apertar pro lado e depois apertar para a esquerda, ó? Tchum. Ó, ele meio que desacelera, só que o que desacelera ali de fato não é o deceleration. O que acontece ali é que eu estou adicionando acceleration pro outro lado. E se você sabe muito bem do behavior plataforma, você viu que ele não é assim, ok? O behavior plataforma, quando você... Vamos supor que você tem um boneco derrapante, que ele tem aceleração e desaceleração baixa. As duas são bem baixas, como a gente tem aqui agora, né? De 100 de aceleração e desaceleração.
Se você anda para a direita e você aperta para a esquerda, ele vai zerar o vetor X e começar a acrescentar o acceleration nele. O que está acontecendo agora é o seguinte: quando você está indo para a direita e você aperta para ir para a esquerda, ele não zera o vetor X. Ele mantém o vetor X onde estava, que no caso era o 100, e ele começa a acelerar o outro lado. Então, cara, isso é uma questão opcional, tá? Porque você pode gostar dessa maneira que a gente fez aqui. Eu vou mostrar certinho como fica e vou mostrar como você faz para fazer igualzinho o platform, tá? Vamos colocar agora que esse vetor X vai ser colocado na posição do personagem. Então coloca um every tick, aperta S, system every tick. E faz então que o jogador ele vai setar a sua posição X, set X, para o seu próprio X mais vector mais o seu próprio vector X vezes dt. Belezinha, vamos dar um done então. Vamos dar um play debug layout para ver a variável e para ver o movimento, ó. Olha o vetor X e olha como ele anda, ó. Agora pro outro lado. Ó, tá acelerando. Pro outro lado. Pro outro lado. Ó, se eu aumentar o acceleration. Ih, rapaz, ele passou bastante, hein? Nossa, ele passou bastante do 100. Caramba. É, como ele somou um valor muito alto, ele chegou aos 137, mano. Caraca, maluco. Ainda tem um jeito mais fácil de fazer que não usa aquele clamp que eu falei pra você. É só você apertar X pra criar um else e você coloca um set vetor X aqui, ó. Set vetor X para no caso para o max speed. Self.maxSpeed. O que acontece aqui, ó? Para ir para a direita, eu quero saber se o meu vetor X é menor que o meu max speed e vou adicionando o valor. Esse else, então, é por causa de ser maior. Se ele for maior, maior é igual, mas o igual não vai fazer diferença nenhuma aqui. Se ele for maior, coloca o valor para o max speed. Então ele não vai permitir que o valor passe do max speed. Tá? Faz a mesma coisa aqui e coloca o set vector x para self max speed também. Só que aqui também, né, é menos self max speed porque é para a esquerda. Tá? Vamos dar um debug layout aqui. E agora, cara, eu vou mostrar exatamente o que acontece na situação que eu falei aqui da diferença entre o behavior plataforma e o nosso plataforma sem platform. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, 10.000 e 100 de acceleration e deceleration. E aqui também, ó, 10.000 e 100 para você ver a diferença, tá? Então, primeiramente, sem o behavior vai ser assim, ó. Ó. Se eu aperto para um lado, como o meu acceleration é bem alto, eu vou na mesma hora que eu aperto o botão, ele chega no max speed, ele chega no 100 assim que eu aperto o botão, porque o acceleration é muito alto. O acceleration ele é 10.000, ok? Que faz o seguinte, ó. O que acontece é que se eu aperto para um lado e aperto para o outro lado, na real ele tá exatamente igual o behavior plataforma, pessoal. Desculpa, eu me confundi, tá? Eu achei que se eu andasse para um lado e apertasse para o outro, ele ia esperar frear primeiro para depois ir para o outro lado. Eu achei que ia acontecer isso. Mas não, como o deceleration ele é alto, né? Ele não faz isso. Ok, ele tá exatamente igual o behavior plataforma realmente funciona. Tá bom? Então eu vou provar agora, ó. Tirando aqui esse grupo e ativando de volta o behavior. E olha só. Vai pro lado, solta. Vai pro lado, solta. E se eu for pro lado e apertar pro lado outro, ele vai na mesma hora ir pro outro lado. Porque o deceleration é lento. Só que isso é só quando eu solto os botões todos. Se eu aperto um botão e depois aperto o outro, ele acelera na mesma hora para ir pro outro lado. Beleza? Então me confundi aí, pessoal. Desculpa por isso. Mas é realmente isso que acontece. Assim que você troca de lado, ele aplica o acceleration no outro lado. O deceleration ele só se aplica, né? Isso aqui, ó, e isso aqui só se aplica quando você solta o botão completamente, quando você não está apertando pro lado. Se você quer fazer que isso aconteça, né? Tipo assim, você tem que esperar o boneco frear completamente para poder ir pro outro lado.
Aí é outra história, outro esquema, você tem que realmente buscar como fazer, tá? Eu faria algo tipo, você vai adicionar o valor no momento que você apertou o botão, ele configura que você está indo para a direita, e se você tenta ir para a esquerda, enquanto você primeiro foi para a direita, ele vai fazer obrigatoriamente pelo código que você tem que esperar o vetor x chegar em zero para daí começar a aplicar o acceleration do outro lado. Só que aí isso seria uma mecânica diferente do behavior plataforma, seria uma maneira diferente de interagir com a plataforma que ia requerer mesmo você fazer outras coisas, e o foco dessa aula aqui é fazer o behavior plataforma. Então vamos voltar para lá. Então, cara, olha que legal, a gente já tem o vetor x. Isso é muito legal. Ih, rapaz, eu tô com os dois. Ah, não, não, tô só com o behavior. Tô com os dois mesmo. Caraca, tava com os dois ativados. Ok, desativei a plataforma behavior, agora estamos só com o meu bonequinho plataforma. A parte horizontal tá tudo certo. Eu posso testar com vários accelerations e vários max speed que eu consigo ver que tá tudo certo, ó. 200. Ó. Você viu que ele passou do 100, né? Ó. Ih, rapaz, foi muito além, ó. Dá pra ver ele chegando aqui de volta, ó. Aí, ó, mais aumentar o acceleration, colocar 1000. Ó. Que legal, cara. Que legal. Temos aqui um behavior plataforma sem behavior plataforma, cara. Próximo passo, então, vai ser agora a parte vertical, que vai ser um pouquinho mais complicado, talvez, não tenho certeza. Isso vai requerer inicialmente nossas variáveis novas, uma que vai ser do jump strength, uma que vai ser do gravity e uma que vai ser do fall speed. Exatamente. Ah, não, vai ser max fall speed, ok? Uma para cada uma dessas aqui, ó. Relembrando o que é cada uma. O jump strength é o valor inicial colocado no meu pulo. Então, assim que eu apertar pulo, ele vai colocar esse valor na hora para variável vector y. Que também tem que ter, colocar aqui no topo, junto com vector x. Ok? Vector y. Assim que eu pular, né, vamos supor, eu vou pular 300 jump strength, eu vou colocar 300 vector y na mesma hora que eu aperto o botão de pulo, e é negativo porque o negativo faz o pulo ir para cima, né? O gravity, assim que o vector y não é igual a zero, ele vai começar a subtrair o gravity, ok? Ele, assim, ou melhor, assim que o vector y for menor que zero, ele vai começar a somar o valor de gravity no vetor y, né? O que acontece para você ter uma ideia, né? Vamos supor, pulei vetor y menos 300. Menos 300 me faz ir para cima. Esse menos 300 ele começa a ser somado o valor do gravity. Por que somado? Porque o meu objetivo é ficar positivo aqui. Porque se eu ficar diminuindo, eu vou continuar subindo mais e mais e mais e mais. Então o gravity vai somar no valor do vetor y, fazendo então ir para menos 200, menos 100, até que chegue em zero. O zero é o cara travado no ar. Ele, no vetor y zero, ele não tem nem subida nem descida, ele fica congelado. Só que ele não vai ficar no zero, ele vai continuar somando até que ele pouse. Somando até chegar no meu max fall speed. Assim que eu cheguei no max fall speed, o valor de 300 que é igual ao max fall speed, aqui ó, colocar aqui 300, ele não vai somar mais do que isso. Ele vai ficar assim até que ele pouse. Quando ele pousa, quando o jogador está no solo, ele começa, ou melhor, ele volta a ter o vetor y zero, ok? Que é travadinho no ar. Tô no chão, não tenho que cair nem subir, eu tô no chão, né? Então, ok. Coloco um evento do keyboard. Quando eu aperto a tecla seta para cima, eu vou saltar. Barra de espaço, barra de espaço. Barra de espaço é um pulo mais clique jogos, né? Mais interessante. Então, apertei espaço. Colocar uma ação então do jogador. Setar o seu vetor y para menos jump self.jump strength. Lembrando, negativo, porque valores negativos em vetor y fazem com que o jogador suba, ok? Eu também vou ter que ter um evertick aqui, ó, que vai setar o meu y, set y,
para o meu próprio y mais o meu próprio vetor y, ok? Então, só com isso, ó. Opa, pera aí, gente, vacilei aqui, ó. Eu coloquei realmente o do platform. Que viagem, cara, é a variável. Variável vector y para menos self.jumpStrength. Tendo isso aqui na barra de espaço e tendo isso aqui, ó, de setar o meu y para o meu próprio y mais o que está colocado no vetor y, lembrando que mais com menos fica menos, então aqui vai ser menos o que está no vetor y, vai ser um valor negativo que vai fazer levantar. Então aperto espaço e ele sai voando. Ele sai voando, cara, e ele vai ficar voando sem parar. Olha aqui, ó. Lá vai, olha o y dele, ó. Não para de subir, porque o vetor y está assim, né? Se eu colocar 1000, começa a descer, ó. Começa a descer e passou direto. Tchau, ele passou direto. Então tá, temos um vetor y funcional. Agora a questão é fazer o pulo ser realmente pulo e queda. Ele pula com esse jump strength, mas agora ele tem que somar nesse jump strength para ficar 0 e para chegar no seu max fall speed. Então coloca um evento aqui do jogador, compara a variável jump, ou melhor, vetor y, se for menor do que 0. Quer dizer então que eu estou saltando. E agora eu tenho que subtrair o meu salto para descer, para cair, né? No caso, não é isso, tá? Eu me enganei, pessoal. Isso aqui não é a situação. Porque se eu verificar dessa forma, ele vai zerar e não vai somar mais no seu vetor y. Porque o que acontece aqui é que ele vai chegar em 0 e não vai continuar somando. Então, não é o certo, né? A verificação aqui tem que ser, cara, que o jogador não está no chão. Que no platform seria o is on floor, né? A gente não tem mais acesso a esse is on floor porque é sem behavior. Então, o jeito vai ser verificar com overlapping at offset. Tá? Então, a condição vai ser jogador is overlapping at offset. E o overlapping at offset vai ser com o meu objeto tilemap colisões offset y1. O que é overlapping at offset, pessoal? É verificar se em uma certa distância eu vou colidir com alguma coisa. Então, o jogador aqui, ó, nessa posição, ele está overlapping at offset com o chão de colisão. Porque se eu descer 1 pixel, que foi o que eu botei ali, né? 1 pixel, ele colide. Então, nessa situação aqui, ele está no chão. Ele está overlapping at offset, o colisão. E dessa forma a gente vai verificar que eu tô no chão, tá bom? Só um detalhe importante, pessoal. Agora não é mais necessário você fazer um tilemap colisões, tá? É que essa base eu fiz quando precisava ainda. Agora você pode, por exemplo, pegar aqui um tilemap visual e escolher as colisões de cada coisa. Então eu consigo vir aqui, ó, clicar 2 vezes num tile e ajeitar a colisão dele. E eu posso, inclusive, clicar aqui, ó, para tirar a colisão. Porque antes precisava ter isso, porque tiles como esse aqui, ó, de graminha, tile como esse de arbusto, você era obrigado a ter colisão. Por isso você separava a colisão em um outro objeto e assim ficava de boa, né, para ter um tilemap possivelmente assim sem colisões, né, com arbustos e graminhas. Mas agora você não precisa ter os dois, tá bom? Só que para você ter ciência disso, né, esse tilemap colisões que eu tô observando aqui é esse aqui, ó, que tá abaixo do jogador, que são os blocos que realmente tem o behavior solid que fazem a colisão acontecer. Só que o behavior solid só opera com outros behaviors de movimento, 8 direções, platform. Como eu não estou usando behavior, o solid não vai me bloquear. Por isso que o jogador conseguiu cair e continuar descendo sem parar, porque o behavior solid só opera com objetos que têm algum behavior de colisão, tipo o platform e tipo o 8 direções, tá bom? Por isso que eu tenho que verificar a colisão e fazer com que o jogador pare de cair quando pousar. Então, se o jogador não está overlapping at offset, quer dizer que ele está no ar. Ok? Então, isso aqui é como se fosse o is on floor, né? Esse is on floor aqui, só que sem inverter, né? É como se esse fosse esse e esse fosse esse. Is not on floor. E se não tá no floor,
tá no ar, né? Então ele tá saltando ou caindo. Então, se não estiver no floor, ele vai colocar uma ação do jogador. Subtract from vetor y, ou melhor, add to vetor y o seu próprio gravity, colocar, né, essa pressão da gravidade para ele cair e com uma condição, claro, né? Aperta B aqui, verifica se ele tem o valor de vetor y está menor do que o seu max fall speed, ok? Porque ele não pode passar do que eu colocar aqui como a velocidade de queda máxima. O max fall speed é isso, ó. O máximo que você pode cair é 300 pixels por segundo. Se você passar disso, você vai voltar para esse 300, tá bom? Então, eu coloco uma ação aqui do jogador. Ou melhor, aqui nesse caso, é uma condição, né? Aperta C. Jogador variável max fall speed ou melhor, vetor y é menor do que o seu max fall speed. Daí você pode fazer isso. Se não, aperta X para criar um else. Se não, coloca aqui. Ou melhor, pode copiar essa ação aqui, ó, e vai ser igual a 0. Ou melhor, vai ser igual ao max fall speed. Então, bora lá, vamos entender o que eu fiz agora. Seguinte, ó, se você não estiver no chão, tá? Is not on floor, e meu vetor y for menor que o meu max fall speed, ou seja, eu tô aqui em menos 300, tô caindo ainda menos 200, menos 100, tô com o vetor y 0, só que não estou no chão, então quer dizer que zerou durante a queda, só que eu ainda tô no ar, então eu ainda tenho que cair. Então ele vai somando até chegar no max fall speed, 300. Se passar disso, se for tipo pro 312, ele volta pro 300, ok? É isso. Então aqui, ó, colocar no 0, tá? Vamos ver o que vai acontecer, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar também aqui, ó, se você estiver no chão, você vai colocar o vetor y para 0. Tá bom? Então dá um play aqui, debug layout, jogador, salta. Não consigo saltar. Claro que não, né? Porque eu tô com uma verificação aqui, ó, de não estou no chão. Ele faz então o vetor y para 0. O que eu vou fazer aqui agora, cara, é criar uma condição on-landed. Essa condição aqui, ó, on-landed, quando você pousou. O on-landed, ele é um is on floor com trigger once. Então, isso aqui é o is on floor que eu tenho, né? Eu vou colocar um trigger once. Aperta S, system, trigger once, toca uma vez só. Porque isso que é o is on landed, é no momento que eu pousar. Então, eu estou no chão, uma vez só você aciona. Se eu pular e pousar de novo, aí o trigger once saiu. Você pode, então, acionar mais uma vez esse efeito. Tá bom? Debug layout, jogador, pula. Peraí, ele começa a pular, mas ele cai na hora. Que é isso? É óbvio, né, cara? Porque esse self.gravity não está com vezes delta time. Então, assim que eu pulo e coloco 300 de vetor y, ele já vai lá e coloca um 800 na hora. Porque não tem o vezes dt que mostra que é por segundo, né? Porque esse 800 de gravidade, ele acrescenta 800 por segundo. Ai, ai. Burricezinha, né? Pulei. Olha aí, ó. Olha que legal. Ele pula e ele pousa, cara. Eu tenho meu behavior plataforma sem behavior plataforma. Sensacional, né? Ele tem um pulo, ele tem um pouso, ele tem aceleração, desaceleração. Eu posso colocar o que eu quiser aqui, ó. Jump strength 500. Boom! Gravidade 1200. Boom! Olha aí que legal, ó. Max fall speed 1000. E jump strength 1000 também, ó. E passou direto. Passou direto, ok. Eu queria que acontecesse isso. Queria que acontecesse isso, cara. Então, ó. Nesse trigger once, você também pode colocar o seguinte. Faz com que o jogador se alinhe ao tilemap colisões.
né? Uma maneira fácil de fazer isso é você colocar um evento do jogador. Se ele estiver sobrepondo o objeto colisões, você faz ele subir um pouquinho. Então coloca uma ação do jogador, setar o seu Y para o seu próprio Y, menos talvez 50 vezes dt. Pode ser uma frequência boa. Ou talvez um menos 15 vezes dt. Então, se chegar a acontecer de eu pular e cair muito rápido e atravessar um pouco o chão, ele vai subindo em 15 pixels por segundo até chegar no topo. Vou colocar aqui e mostrar pra você, ó. Dá um play, ó. Você viu? Foi bem rapidinho. Isso vai ser praticamente imperceptível pro jogador, né? Então aqui, ó, colocar o meu jump strength bem alto e meu fall speed bem alto também. 1000, 10.000, pulo, pouso, ó. Pum. Você viu, ó? Pousou, se ajeitou. Tá vendo? Pra mim, ficou bem de boa assim. Então, cara, vamos fazer animações agora? Vamos fazer animações. Então, animações que eu tenho são o caminhar, o, o pular, o pousar e o cair, certo? Então, se eu não estou overlapping at offset, eu estou pulando, né? Eu estou no ar, no caso, estou não no chão. Então, aqui, para eu pular, o meu vetor y tem que ser menor que zero. Enquanto eu estou subindo no vetor y, eu estou na animação de pulo, porque eu estou subindo ainda, tá? Então aperta S, vem no jogador, verifica a sua variável vector y, se ela é menor que zero. Isso quer dizer que eu estou ainda nos valores negativos, que eu ainda estou subindo no vetor y, tá? E nesse caso, coloco uma ação do jogador, set animation para jump, ok? Eu vou dar um disable aqui em tudo, ó, só para realmente evitar que aconteçam problemas envolvendo esse código do behavior plataforma, tá? Então tá. E agora else, coloco animation para fall, beleza? Então se o vetor y é menor que zero, jump. Se não é menor que zero, quer dizer que pode ser igual a zero ou ele está maior que zero, que daí já começou a descer. Da animação vai ser a de queda. Aqui, ó, quando eu tenho esse trigger bounce que zera o meu vetor y, também vai acontecer a animação de land, ok? Mas eu posso colocar uma condição extra aqui, ó, que é o seguinte: aperta S, verifica se o jogador estava na animação de queda, então display fall. Daí eu coloco a animação para land no trigger bounce, tá bom? Então assim, ó, assim que eu pousar, zero vetor y. Assim que eu pousar, se eu estava em fall, coloca para land. Por que se eu estava em fall? Porque isso aqui vai acionar uma vez também no início do jogo. Porque eu tô no chão, né? Então o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai começar a animação de land. O que é um pouco estranho. Mas se eu verificar se eu tava em fall, aí vai acontecer só realmente quando eu pulei e pousei. Beleza? Então tá. Próximo passo vai ser colocar aqui então, ó, os movimentos horizontais. No caso de eu estar no chão, aqui, né? Aperta S e verifica aqui se o jogador está com sua variável vector x não é igual a zero e verifica se é igual a zero. Então aperta X para criar um else. Né? Se não for igual a zero, quer dizer que eu estou andando. Então jogador, seta animação para walk. E se for igual a zero, coloca a animação para idle. Quer dizer que eu estou parado. Beleza? Então dá um play. Ó, andando. E parado. Beleza? Se eu solto o botão, ele fica parado. Agora, espelhamento, cara. Espelhamento também é tranquilo. É só eu verificar. Isso não é só no chão. Isso também é no ar, tá? Coloca um evento na plataforma. Verifica se o jogador, a sua variável vetor x
é maior que zero, coloca uma ação do jogador. Setar o mirrored para not mirrored e copia, verifica se o vetor x é menor que zero e coloca para mirrored. Isso aqui não é exclusivo do chão, por isso que eu coloquei fora desse evento, tá? Porque no ar eu também vou espelhar, caso o jogador troque de lado enquanto está pulando, né? Beleza. Então agora eu consigo fazer isso aqui, ó. Anda pro lado, vira pro outro. E eu consigo pular. Consigo pular e cair também, ó. Aí, ó. Mas o idle, ele tá... O idle e o walk, eles estão anulando o land, né? Então o land não acontece. A animação de pouso não acontece. Então o que eu faço aqui, cara? Vamos fazer com que o meu land anule o walk e o idle. Então aperta S aqui, verifica jogador, está tocando a animação land, aperta I para inverter, coloca aqui e coloca esses dois como subevento dele. Então eu só vou mudar para o walk ou para o idle se o land não estiver tocando, para garantir que o land vai tocar até o final e depois eu posso fazer outras animações, tá bom? E em relação ao land, é só verificar, pode ser aqui fora mesmo, coloca um evento do jogador. Animação onFinished, land. Quando o land terminar, eu tenho que tirar da animação land, então pode ser pro idle, tá bom? Aí só coloca pro idle quando o land terminar. Então, ó, tocou o land, ele vai impedir que o walk ou o idle toquem no lugar do land, com essa condição aqui invertida. Quando acabar o land, ele bota de volta pro idle, o que vai anular essa condição aqui e vai voltar a permitir o walk ou o idle tocar, tá bom? Então aqui agora eu pulo, pouso. E é isso aí, cara. E temos, cara, a gente tem aqui agora, galera, olha o que a gente fez. Um behavior plataforma, sem usar o behavior platform. Eu posso tirar o behavior platform e eu tenho meu bonequinho funcionando, cara. Eu posso manipular à vontade os sistemas dele aqui. O acceleration e o deceleration. O jump strength. O gravity. O maximum speed. Posso brincar à vontade, cara, ó. Tá aqui, ó. Meu behavior plataforma. Ih, rapaz, aconteceu uma coisa estranha aqui. O que é que houve? Ele tá indo pro lado sem parar. Por quê, mano? Entendi, gente. Isso aqui é um problema do deceleration muito alto, ó. Ele solta e ele passa do zero. Ele passa do zero. Então aqui, ó, no meu deceleration, tem que cuidar também. Só que eu já tenho aqui, né, cara? Já tenho aqui. Então, no caso, o ideal para tu fazer um deceleration instantâneo é tu fazer isso aqui, ó. Coloca aqui e bloqueia tudo, tá bom? É mais garantido, é mais fácil do que você ter um valor super alto no deceleration e confiar nisso aqui funcionar, tá? Então é só zerar o vetor X quando você solta o botão. Muito simples, né? Então, ó, zerou. Agora, vou pro lado, ó. Pulo, caio, pouso. Nesse caso, ó, ele ficou voando um pouco ainda. Deixa eu ver como é que tá aqui em relação ao jogador, ao objeto caixa, né? Vamos ver se ele tá realmente, ó. É, ele tá um pouco voando ainda. Então, nesse caso, cara, eu posso vir nessa parte aqui, ó. Nesse evento aqui que é o is on floor. E verificar isso aqui, aqui dentro. Também, ó. Copiei isso aqui, ó. Porque se eu estou no chão, mas não estou de fato colidindo com colisões, quer dizer que já verificou o offset, só que eu não de fato toquei os pés no chão. Então, nesse caso, eu posso colocar um set y para self.y mais 15 para somar e eu descer um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Isso aqui é exclusivo, problema exclusivo de você ter um fall speed lento, né? Ó, não adiantou. Ah, claro, né? Porque isso aqui tem que ser invertido. Então agora vai funcionar, porque eu não estou overlapping, então eu tenho que descer um pouquinho mais, ó. Então, ó, pula, pousa, olha aí, ó. Você viu, ó? Ele desceu um pouquinho, o restinho que faltou ele desceu. Beleza, cara, só ajustezinhos aí para ir fazendo, né? Certamente você vai encontrar mais problemas, é porque realmente o behavior, como eu falei no começo, cara, o behavior, ele funciona muito bem,
tá bom? Então use o behavior, mas tenha essa aula no coração. Mantenha a lembrança dessa aula, que você aprendeu como fazer sem behavior e que você sabe como programar melhor agora no Construct por causa disso, porque você entende bem um behavior a ponto de conseguir programar ele e funcionar sem ter o behavior. É mais por aprendizado mesmo que a gente fez isso aqui, tá? Então, cara, se você gostou, deixa um like, comenta o que você achou. E, cara, vai no meu site e cadastra o seu e-mail para você receber notificações de vídeos novos pelo seu e-mail. E também entra no Discord do canal, marcosgamedev.com/discord, para receber novos conteúdos lá também, beleza? Vejo você na próxima aula. Falou!